Hoje vamos falar sobre a vida do rei Manassés, da sua espetacular queda e a grande restauração. Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Ora Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Dentre as nossas meditações, é interessante nós analisarmos a vida de alguns personagens que são registrados na Torá, até porque muita coisa que eles passaram pode ser que tenha algum paralelo até com eventos da nossa vida. Vamos ver no texto que encontramos no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, que diz assim: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos de Adonai, seguindo práticas abomináveis das nações a quem Adonai havia expulsado do povo de Israel. Pois ele reconstruiu os santuários nos montes, os quais Isquiarro, seu pai, havia derrubado. Erigiu altares para os Baalim, fez postes sagrados e adorou todo o exército celeste e o serviu. Ele erigiu altares na casa de Adonai, dos quais Adonai havia dito: Meu nome estará em Jerusalém para sempre. Ele erigiu altares para todo o exército celeste nos dois pátios da casa de Adonai. Fez que seus filhos passassem pelo fogo, como sacrifício, no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçarias, adivinhações e magia, e estabeleceu médiuns e pessoas que usavam de guias do espiritismo. Ele fez muito do que era mal aos olhos de Adonai, provocando assim a sua ira. Colocou à casa de Deus imagens de ídolos que ele havia feito, acerca dos quais Deus havia falado a Davi e Shilomo, seu filho: Nesta casa e em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Também não retirarei os pés de Israel da terra que dei aos seus antepassados, se eles tão simplesmente atentarem para obedecer a toda a ordem que lhes tenho dado, isto é, toda a Torá, as leis e regras que vieram por meio de Moshe. Manassés fez o que Judá e o povo de Jerusalém se desviassem de tal maneira que eles fizessem coisas ainda piores do que as nações que Adonai havia destruído diante do povo de Israel. Adonai falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não deram atenção. Por isso, Adonai trouxe contra eles os comandantes do exército do rei de Ashur. Eles aprisionaram Manassés com ganchos, prenderam-no com correntes e o levaram para Bavel. Então, quando ele estava desolado, começou a abrandar a ira de Adonai, começou a se humilhar diante de Deus de seus antepassados. Ele orou a Deus, e Deus se deixou mover por sua petição. Deu atenção à sua súplica e o trouxe de volta para Jerusalém, a seu reino oficial. Então Manassés entendeu que Adonai realmente era Deus. Depois disso, ele construiu outro muro com a cidade de Davi e a oeste de Gihon, no vale, ampliando até a entrada do portão do peixe em torno de Ofel e tornando-o bem alto. Ele estabeleceu chefes de exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Ele removeu os deuses estrangeiros e os ídolos da casa de Adonai e todos os altares que tinham construído no monte da casa de Adonai em Jerusalém, e lançou tudo fora da cidade.
nós vemos que o rei Manassés, ele começou o seu reinado de uma maneira muito ruim. Não vamos nem falar sobre como era a sua vida, visto que ele estava com 12 anos quando começou a reinar. Como foi que ele aprendeu que ele deveria abandonar o Deus dos seus antepassados? Pois seu pai foi um homem, um rei que obedecia ao Eterno. Mas ele resolveu bagunçar a vida não somente dele, como de todo o povo de Israel. Ele trouxe abominações. Tudo que o Eterno disse que o povo de Israel tinha que deixar de lado, abandonar, tirar daqueles povos que tinham sido vencidos por eles, ele trouxe tudo. Ele até mesmo profanou o templo. Ele colocou ídolos. Ele começou a buscar o ocultismo. Ele fez realmente uma bagunça espiritual na sua própria vida. E olha, tanta gente faz isso. Tanta gente bagunça a sua vida, principalmente quando as pessoas rejeitam as instruções da Torá. É uma coisa muito trágica. E o que aconteceu com esse rei? Bem, você não precisa ser um rei para bagunçar a sua vida e atrapalhar a vida dos outros, quando se envolve com aquilo que o Eterno abomina. Muitos querem, não, eu tenho o direito de fazer o que quero. Tudo bem, o Eterno até te dá o direito de crer no que quiser. Mas afrontar o Eterno tem consequências. Porque o Eterno se sente humilhado, se sente ofendido, e isso realmente não é bom para quem faz estas coisas. E pior ainda, no caso do rei Manassés, tudo o que ele fazia repercutia com a população. E o povo de Israel começou a fazer as mesmas coisas que ele fazia. E o Eterno não deixou isso barato para a vida dele. Acontece que ele foi levado para a Babilônia numa situação cruel. Ele foi preso com ganchos no corpo, puxado por correntes e preso e humilhado em Babilônia. Nem sei por que motivo o rei de Babilônia foi fazer isto, mas ele passou por esta situação. E lá, agora humilhado, agora ele reconhece, realmente está tudo errado na minha vida. Realmente aqueles deuses não me ajudaram em nada. O que adiantou consultar espíritos? O que adiantou toda aquela coisa de feitiçaria, poderes ocultos, tudo aquilo que eu fiz? Que adiantou? Agora estava numa situação horrível, sofrendo fisicamente, porque foi ferido, e a sua consciência pesando de forma muito dolorosa. Mas à medida que ele reconheceu realmente o Deus dos meus antepassados, é o único Deus verdadeiro, e posso até dizer, não vou colocar palavras na boca dele, mas ele reconheceu que o Eterno tinha todo o direito de fazer aquilo com ele pelas aberrações que ele tinha realizado. Pois bem, acontece que o Eterno é um Deus que contempla nossas vidas e sabe tudo o que se passa no nosso coração. E por isso, ele começou a aplacar a sua ira contra Manassés. Ele não somente começou a sentir um alívio no que diz respeito à sua consciência com o Eterno, ou seja, o Eterno confirmou com ele que ele é um Deus verdadeiro, como de uma maneira que só mesmo o Eterno poderia fazer, acabou libertando-o da prisão. Então, aqueles ganchos foram removidos, as correntes foram removidas, ele pôde se curar, ele foi tirado da prisão, sentiu também que aquela humilhação toda estava em fase de desaparecer e foi levado de volta para Israel. E o que ele fez? Aquela experiência não foi inútil para ele, pois ele não continuou com as práticas que tinha feito, e muito pelo contrário.
ele desfez tudo aquilo que o Eterno não se agradava. Removeu os altares, removeu as esculturas, removeu aqueles deuses, tirou tudo de Israel e, sem dúvida, falou ao povo. E o povo mesmo, o que está acontecendo? Mudou tudo. A experiência dele foi marcante e foi útil não só para ele, mas também pelos outros que, olhando o que aconteceu com ele, viram que não é bom deixar o Eterno irado conosco. Bem, eu não sei da sua vida. Eu não sei quem, porventura, esteja passando por momentos difíceis. E olha, muitas vezes esses momentos difíceis são justamente uma oportunidade que o Eterno nos dá para nós acordarmos e vermos que não podemos deixá-lo de lado na nossa vida. Muitas vezes é pela misericórdia do Eterno que nós sofremos. Por quê? Para evitar que nós soframos ainda mais, vivendo a eternidade longe do nosso Criador. Portanto, avalie a sua vida. Veja se o que está acontecendo com você não é a misericórdia do Eterno chamando para que você veja a verdade, que você se arrependa das coisas más que você tem feito, das coisas que são contra a Torá, aquilo que é contra o Eterno. Avalie a sua vida. Uma das coisas que mais desagrada o Eterno são as pessoas que rejeitam o Mashiach que ele já enviou. Isso é uma coisa trágica. Portanto, quer acertar a sua vida? Volte-se para a Torá, isso é importante. Mas principalmente reconheça que o Mashiach já veio e o nome dele é Yeshua, o nosso Messias. Dê ouvidos à sua palavra. Deixe que o Espírito do Eterno mude a sua vida, como fez no caso do rei Manassés. Ele foi restaurado não somente na vida espiritual, pois ele se sentiu agora em paz com o seu Criador, como também ele mudou a situação de muita gente. Agora, veja você. Veja o quanto o Eterno pode mudar a sua vida através de Yeshua. Conheça a sua palavra. Saiba que Yeshua foi enviado para que a nossa vida fosse transformada. E pode ter certeza que muito do sofrimento que talvez você esteja passando hoje poderá desaparecer no momento que você conhecer a palavra de Yeshua e ela fizer a diferença na sua vida. E assim, que o Eterno possa abençoá-lo. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.